Olá, queridos alunos. Antes de a gente falar sobre a Era Vargas, um período histórico tão importante, é importante que a gente perceba como Getúlio Vargas chegou ao poder, como a República Oligárquica entrou em crise e deu espaço para a entrada do Getúlio Vargas. Então, a gente pode perceber nesse slide inicial as várias imagens do Vargas, como tenente, como presidente, como ditador, né? Até o momento final dele, que já aí não faz parte desse período da Era Vargas. Já vai ser em 54, em outro momento da história que nós ainda vamos estudar. Mas ele representa as várias fases que o Getúlio Vargas viveu, né? Por isso que ele era uma pessoa tão polêmica, tão controversa. E aí, para a gente falar sobre a crise da República Oligárquica, a gente tem que pensar no movimento tenentista. Esse movimento tenentista, ele ocorreu nos anos de 1920. Ele foi feito por um grupo de militares liderados por capitães e tenentes do exército que recorreram às armas para expressar o seu descontentamento com o tratamento que as oligarquias davam às forças armadas. E ao fazê-lo, né, expressou também a insatisfação de parcelas da população com a situação política do país. Mesmo assim, o tenentismo era um movimento, de certa forma, com objetivos muito amplos, né? Ele pensava em defender interesses nacionais e moralizar a política do país, combatendo a corrupção eleitoral que era feita pela República Oligárquica. Então, esse tenentismo, como a gente pode perceber pelo slide, ele foi um movimento da jovem oficialidade do Exército Brasileiro, né, especialmente contra a República Oligárquica, contra a República do Café com Leite. Existem dois movimentos tenentistas, né? Dois eventos do movimento tenentista. A revolta do Forte de Copacabana, que foi em 1922, e ela ocorreu por conta de publicação de cartas atribuídas ao Arthur Bernardes, que na época concorria às eleições à presidência do país. E essas cartas ofendiam os militares, especialmente o Hermes da Fonseca. Com a descoberta da falsidade das cartas, gerou-se um clima de insatisfação por parte dos militares, né? Especialmente com o mandato de prisão do Hermes da Fonseca, que era o chefe do clube militar. Então, era o que faltava para o início do levante. No dia 5 de julho de 22, cerca de 300 militares pegaram em armas em quartéis do Rio de Janeiro e do Mato Grosso. Mas, diante da repressão do governo, a maioria dos rebeldes se rendeu. 17 deles, no entanto, decidiram resistir e saíram por uma avenida do bairro de Copacabana, dispostos a tudo. No caminho, receberam a adesão de um civil. Esse movimento ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana, né? E dos 18 do Forte de Copacabana, só sobraram 2. E aí veio outro movimento, né? Esse segundo 5 de julho veio 2 anos depois. Esse segundo 5 de julho eles já tinham propostas bem definidas, né? Eles queriam a moralização da política por meio do voto secreto, autonomia dos 3 poderes, melhoria na educação do ensino público, justiça gratuita, obrigatoriedade do ensino primário e derrubar o Arthur Bernardes, que na época já era presidente do país. Esse movimento foi comandado pelo Major Miguel Costa e pelo general reformado Isidoro Dias Lopes. E esse movimento teve a eclosão em vários estados, né, que apoiavam os tenentes. Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul. Porém, eles não tiveram êxito, né? Mas, mesmo assim, eles não se deram por vencidos, apesar de derrotados. E eles acabaram formando uma coluna, a Coluna Paulista, que se juntou com a Coluna Gaúcha, liderada por ninguém menos que Luiz Carlos Prestes, e juntos eles formaram a Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes foi um movimento, né, que aconteceu com o objetivo de propagar
a revolta contra a República Oligárquica. A coluna Prestes, ela chegou a marchar por 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros. Na época, o Brasil ele tinha apenas 20 estados, viu? É bom lembrar. Então, essa enorme distância foi percorrida a pé e a cavalo, né? Eles adotaram a guerra de movimentos contra os adversários superiores. A coluna Prestes manteve-se invicta. O objetivo era espalhar uma propaganda revolucionária pelo país, lutar contra a República Oligárquica, conscientizar as pessoas contra a República Oligárquica, mas não deu muito certo, não, né? Na verdade, ele acabou se desfazendo em 1927. As pessoas não aderiram ao movimento, né? E de todos que entraram nesse movimento, sobraram 600 homens, que depois buscaram refúgio na Bolívia e no Paraguai. A crise da República Oligárquica ela alcança o ápice nas eleições de 1930. Essas eleições vai colocar em vigor atores sociais importantes, os operários, os industriais e as classes médias urbanas, que se encontravam insatisfeitas com a política excludente da Primeira República. O operariado havia lutado por melhores condições de trabalho e não tiveram ganhos significativos. A classe média desejava o voto feminino e o voto secreto, principalmente, e os industriais reclamavam que o governo protegia a agricultura em prejuízo da indústria. Então, as oligarquias dissidentes dentro desse processo, que eram as oligarquias que se opunham à política café com leite, tinham motivos para estarem insatisfeitas. Eram constantemente vencidas nas eleições por meio das fraudes e violências. E em São Paulo ocorreu uma cisão, né? O Partido Republicano Paulista, ele acabou se dividindo e formou um outro partido, Partido Democrático, que era contra a política café com leite. E essa cena se esquentou quando Washington Luiz, que tinha sido indicado pela oligarquia de São Paulo, propôs o paulista Júlio Prestes para sucedê-lo na presidência da República. Então, ele não seria sucedido por um mineiro, e sim por um paulista. Então, os mineiros, chateados com a situação, eles, liderados por Antônio Carlos, que esperava ser o escolhido pelo Washington Luiz para ser o candidato à presidência, eles reagiram alinhando-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Formou-se, então, a Aliança Liberal para disputar as eleições de 1930. A Aliança Liberal uniu Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e lançou candidatos próprios, o gaúcho Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. Vargas, ele fez várias promessas de campanha que eram de interesse de grande parte da população. Voto secreto, justiça eleitoral, atendimento das reivindicações dos operários, a anistia aos tenentes, né, o perdão pela participação do tenentismo e da coluna Prestes. E com esse programa político e os comícios, ele conseguiu atrair multidões, né, nas suas campanhas nas ruas. Em plena campanha eleitoral, ocorreu a Grande Depressão, a crise da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que atingiu o Brasil, causando uma queda brusca nos preços do café e a ruína de vários fazendeiros, né? E Washington Luiz não estava disposto a ajudá-los, então acabou rompendo com outras oligarquias. Mas nas eleições de 30, graças às fraudes eleitorais paulistas, o Júlio Prestes acabou vencendo. Inconformados com a derrota aliancista, e os ex-tenentes começaram a conspirar contra o governo nesse meio tempo. Um fato inesperado precipitou os acontecimentos. O João Pessoa, candidato do cargo de vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, foi assassinado por um rival político na Paraíba. Tirando proveito da grande comoção popular causada pelo crime, Getúlio Vargas e seus companheiros partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a tomar o poder. Sob o comando do tenente Juarez Távora, tropas deixaram o norte do país e também rumaram para o Rio de Janeiro.
No entanto, antes que as forças do Sul chegassem ao Rio de Janeiro, uma junta militar formada pelos generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha depuseram, depois, Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas. Foi assim que ele chegou ao poder. A gente pode perceber aqui o slide que fala, né, dessas eleições de 1930. De um lado estava Júlio Prestes, apoiado pela oligarquia cafeira paulista. Do outro, a União de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lançou Getúlio Vargas, com João Pessoa como vice.